E o Galo, hein? Entrega a taça à CBF. Faça esse favor para todos os clubes que estão disputando o campeonato aí. Faz esse favor, entrega a taça pro Galo. E o Super Grêmio, será que tá demais? See me pulling up, all they do is show me love, cause they know I'm coming through in a foreign. Only say that I'm the man when I make $100 grand, cause you know I'm coming through in a foreign. Fala rapaziada, meu nome é Carlos Henrique. Vamos destrinchar um pouco aí essa rodada 33 do Brasileirão, né? Restando 5 rodadas aí para acabar, tirando os jogos atrasados, claro, né? Que são inúmeros, né? Não dá nem para saber quais são os jogos atrasados mais. Mas enfim, antes de tudo, já deixa seu like, seu dislike, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal, compartilha aí com seus amigos que acompanham o Brasileirão, que gostam de futebol. Enfim, vamos falar um pouco da rodada do Brasileirão aí. Então, rapaziada, a rodada já começou na terça, né, com o jogo do Galo às 4 da tarde aí, contra o Atlético Paranaense lá no Paraná. O Atlético Mineiro, mais uma vez, sem sinais de que vá oscilar em algum momento, porque não fez um jogo bom, né? Aliás, alguns jogos do Atlético Mineiro talvez não venham sendo dos melhores, né? Até pelo desgaste, né? Pelos próprios jogadores estarem sentindo, né? A quantidade de jogos que a gente tem aqui no nosso calendário. Mas é aquilo, né? Não joga bem, vence. Joga bem, vence, né? Convence. Então o Galo não vai mais perder, não vai mais oscilar, entrega a taça, né? O Flamengo mesmo ganhou, diminuiu um pouco a diferença aí, mas continua sempre a mesma, né? De 7, 8 pontos ali, oscilando. O Palmeiras também teve a oportunidade umas 2 rodadas atrás de chegar um pouco mais perto, mas já foi. Entrega a taça pro Galo, CBF, por favor. Na terça a gente também teve o nosso Super Grêmio, né? Que eu tava pensando... qual foi a melhor partida desse Super Grêmio no ano de 2021, né? Porque os caras foram campeões gaúchos e tal, né? Aí começou todo esse suposto Super Grêmio, né? Com a música do Noag lá, enfim, que vem dando toda a repercussão agora, né? Não sei quantos meses depois, mas enfim, qual foi a melhor partida do Grêmio? Eu não teria medo de arriscar dizer que foi esse 3-0 no Bragantino, né? Apesar do Bragantino ter jogado com o time reserva, né? Como o Gimo, qualidade comprovada, falou no vídeo dele, com os estagiários do Bragantino, a garotada ali, a média de idade de 20 anos do time do Bragantino. O Grêmio fez uma partida sólida, né? Fez os 3 gols, não tomou nenhum. Diego Souza ainda perdeu um pênalti no primeiro gol, né? Que poderia custar muito depois para esse resultado, né? Se Diego Souza perde o pênalti ali, o jogo continuaria 0-0. O Bragantino poderia querer ir para cima e tentar abrir o placar. Mas no rebote ele fez, e aí o Grêmio depois com o Lucas Silva, né, numa jogada solidária de Ferreirinha, né, tocou para trás. Lucas Silva chegou chapando de esquerda ali para o fundo das redes de Júlio César. O Grêmio ganhou 3-0. O problema é que o Grêmio tá correndo tá tentando sair dessa areia movediça muito tarde, né? Quando o Grêmio ganha, como agora, o Juventude ganha, o Sport ganha, o Atlético Goianiense empata. Enfim, são resultados que não ajudam o Grêmio, né? E ele ganha, mas não consegue nem passar de posição na tabela. Tivemos também América Mineiro 0, Atlético Goianiense 0, né? O América Mineiro que vem fazendo um campeonato bom, muito bom, tá em 9º, 10º. Uma classificação boa para um time que acabou de subir da segunda divisão, né? Ou seja, não tem tanto orçamento assim. Apesar do salto que você dá, né, nesse orçamento quando vem da B para A, é um time que tem... Acho que o Atlético Goianiense é o que tem a folha mais barata da Série A, né? Que vinha fazendo um bom campeonato, mas caiu de produção e já está ali na beira da zona. E o América Mineiro é um dos menores também, com certeza, vem fazendo um campeonato digno, né, de América Mineiro. O Santos venceu 2-0 a Chapecoense, né, sem surpresas. A Chapecoense segue sem conseguir vencer no campeonato, segue sem conseguir fazer pontos, né. Inclusive o Atlético Mineiro perdeu pontos para a Chape nos 2 jogos, né, foram 2 empates. E o líder do campeonato não conseguiu nenhuma vitória contra o Lanterna, né, que tem apenas 15 ou 13 pontos. 15 pontos, 1 vitória, 12 empates. E
Quantas derrotas? 20 derrotas, né? O Atlético Mineiro não conseguiu vencer o Lanterna, mas enfim, é líder, né? Não tem para que contestar isso aí. O Cuiabá venceu o Internacional, né? Num jogo que o Internacional parecia meio mais pra lá do que pra cá, meio, né? Tipo, tanto faz esse jogo aqui. E o Internacional ganhando esse jogo poderia alcançar a Libertadores, né? Já que o Fortaleza tomou uma sovada do Ceará em casa. Em casa sim, né? O mando de campo era do Fortaleza. É o Cuiabá, gol de Elton, né? Mais um time que subiu da Série B para a Série A com orçamento baixo, vai figurando ali entre os 12 primeiros e tem a oportunidade de chegar à Sul-Americana, né, facilmente no ano que vem. Né, pela quantidade de clubes que vão entrar na Libertadores ainda vão descer vagas para a Sul-Americana. Então o Cuiabá, o América, esses times que subiram aí devem conseguir as suas classificações para os campeonatos internacionais. O Ceará venceu o Fortaleza por 4-0. Os 4 gols incrivelmente foram de contra-ataque. Né, o primeiro, o goleiro do Fortaleza, Boeck, começa a jogada, toca para Ederson meio perdido. Inclusive, Ederson caiu muito de rendimento, assim como o time todo do Fortaleza, né? Mas talvez passe muito pelo momento dos jogadores, né? Os jogadores que estavam muito bem no início do campeonato estão começando a provavelmente também sentir a sequência de jogos, né? O Fortaleza chegou até a semifinal da Copa do Brasil, né? Jogou todos os jogos do Brasileiro até agora, acho que não tem nenhum atrasado. E os jogadores com certeza sentem isso. Espero que o Fortaleza consiga a classificação para a Libertadores, mas já são aí 5 jogos sem vencer, né? 4 derrotas seguidas e um 4-0 no Clássico com o mando de campo. É um resultado bem pesado, né, pro Leão do Pici. Né? Já pro lado do Vozão, né, uma arrancada, digamos assim, né? O Ceará estava brigando para não cair, já atingiu os 45 pontos, que é o famoso número mágico, né? O Ceará já está em 10º colocado no Campeonato Brasileiro, já são 10 vitórias e 15 empates, um trabalho do Thiago Nunes que começou desacreditado, né? Até porque ele não conseguia os resultados que queria, mas agora o Ceará já vem nos últimos 5 jogos de 4 vitórias, né, uma derrota, e uma dessas 4 vitórias obviamente é mais marcante em cima do Fortaleza no Clássico, 4-0. É um resultado muito digno, né, de festejar e para os jogadores terem confiança, né, a mais do que eles já estão tendo. Talvez o jogo mais polêmico da rodada agora, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras no Allianz Parque entrou com o time reserva, né? Muitos torcedores não gostaram da situação, mas eu acho que essa é uma situação meio que, para quando você é torcedor, você tem o direito sim de contestar, porque é um clássico, você tem a oportunidade de rebaixar ou deixar o seu rival mais abaixo, né, numa situação mais complicada no campeonato. Porém, né, o jogo foi ontem, dia 17, e o Palmeiras tem uma final de Libertadores em Montevidéu daqui a 10 dias, né? Ou seja, é totalmente compreensível, pelo menos para mim, né, que sou totalmente imparcial nessa relação Palmeiras e São Paulo. Para mim é totalmente cabível você entrar com as reservas, né? Até porque é um jogo pegado, né? Por ser um clássico, você tem o risco de ter um jogador machucado, né? De ter um jogador ali com cabeça quente ser expulso e depois dar confusão e tal, tumultua o clima. E eu acho que eu concordei com o Abel nessa, né? Não tem muito o que fazer, como ele mesmo disse. Se ele quiser ter resultado, ele tem que tomar ações desse tipo, desse nível, até por conta do nosso querido calendário, né, que não ajuda ninguém, literalmente ninguém. O Juventude conseguiu uma vitória importante em cima do Fluminense, né, venceu o Tricolor por 1-0. O Fluminense aí que não consegue engrenar o campeonato, vem de uma derrota, uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota. Enfim, é um time totalmente inconstante, está em 8º ainda, né? Tem chances de buscar a Libertadores, né? Sul-Americana praticamente deve estar aí, dentro da Sul-Americana, mas o Juventude consegue uma vitória importante, né? Sai da zona, vai para 15º, são 39 pontos e são 5 jogos sem perder, né? São 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. O time do Alfredo Jaconi, né? O time do Jair Ventura vem forte aí. O lendário Alfredo Jaconi com sua neblina, que inclusive teve nesse jogo contra o Fluminense, se eu não me engano.
Enfim, resultado importante para o Juventude, né, que vem de boas partidas, né, conseguindo seus pontos. É uma arrancada aí, já saiu da zona. E agora Flamengo e Corinthians, um Flamengo com um time mesclado entre reservas e terceiros reservas, né? Depois entraram alguns titulares, Bruno Henrique, inclusive fez gol, Michael, enfim, e a estrela Rodinei, né? É um jogo que ficou marcado, né, pela despedida do Flamengo com a sua torcida, né? Foi no Maracanã e tal. O Flamengo agora tem 2 jogos fora de casa, contra Inter e contra Grêmio. Eu acho que essa é a ordem, deixa eu conferir. É contra Inter e contra Grêmio, os 2 em Porto Alegre. E depois tem a final da Libertadores, ou seja, foi uma espécie ali de despedida da sua torcida. A torcida do Flamengo fez uma festa, não tava nem aí, eu acho, pro jogo, né? Os caras estavam cantando ali mais no 0-0 para empurrar, para motivar os caras para Libertadores. Obviamente que se ganhasse muito melhor, como ganhou. Mas a intenção ali, você vê, quando acaba o jogo, é literalmente se despedir, né, e mandar boas energias pro time que não vai mais jogar no Rio de Janeiro até a final da Libertadores, que é bem contestável, né? Uma final de Libertadores entre 2 times brasileiros que vai ser disputada no Uruguai, né? Mas ok. E por fim, hoje, quinta-feira, o Sport venceu o Bahia por 1-0, né? A chapada do Mocelin está sendo bastante decisiva para o Sport. Acho que já são 3 jogos que o Sport vence com esse chute dele, né, que ele dá de fora da área e acerta a chapada no canto. O Bahia que começa a se complicar, né? Nos últimos 5 jogos, são apenas 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates. 36 pontos, verdade que está 3 de sair da zona, mas pelo momento, né, você pode falar que é um momento complicado. Aí o Grêmio, que eu falei que tinha ganho, que ganhou, tá com 32 pontos, né? Foi o primeiro a jogar na rodada da zona de rebaixamento. Aí os outros todos os times começam a vencer, o Sport vence, passa o Grêmio de novo, Juventude vence, e o Grêmio está nada mais nada menos do que ainda a 7 pontos de conseguir sair da zona de rebaixamento. Mas é isso, rapaziada, rodada 33 aí destrinchada para vocês. Vamos para 34 com bons jogos, né, pelo que eu tô vendo aqui, e espero vocês lá. Valeu, tamo junto.